Muito boa noite. Deus abençoe muito vocês. Que missa linda, que momento maravilhoso de oração, muito forte. Bom, eu vim aqui, né, falar da Eucaristia, mas depois de uma missa tão bem celebrada, né, os que puderam participar, os que estão nos assistindo, é até difícil, porque é uma experiência, né, do amor de Deus, é muito profundo isso. Meus irmãos, falar de milagre eucarístico, falar de vida com Deus, assim, é muito importante, porque a gente aprende a amar mais, né? O padre foi muito feliz na homilia antes, falando de José de Anchieta, né? Que homem maravilhoso. E assim, milagre eucarístico, irmãos, é difícil falar, porque é uma experiência. E se é um milagre, é difícil você querer explicar o milagre, né? Não é. O padre disse aqui, né, várias vezes, né? Uma vez ele disse, depois que ele instituiu, né? Houve ali a transubstanciação, mistério da fé. Então não cabe no nosso cérebro, não é possível. Mas assim, de tantas coisas, né, que eu poderia falar, vocês, Missão Belém, vivem um milagre muito grande diariamente. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que a vida de vocês também nos momentos de oração, nos momentos na capela, né? É bonito porque eu já participei de um Jechuá, e aí tem um momento da Eucaristia, né? Irmãos, isso que eu estou falando aqui, infelizmente, pode parecer uma... Nossa, claro que a gente tem que falar de Eucaristia, mas não está sendo normal assim. Não está sendo tão comum assim. E talvez isso explica alguns milagres no Brasil e no mundo. Por quê? Porque o milagre ele acontece, infelizmente, por isso, por essa falta de consciência, por essa falta de convicção, de fé, de quem é que a gente celebra, né? De quem é que está nesse tabernáculo, nesse sacrário, inclusive muito bonito. Quando eu cheguei aqui e vi, muito bonito mesmo. Irmãos, não é como se fosse, não é talvez, não é um símbolo, vocês sabem disso. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem, em muitas missas que participaram, sentir esse amor de Deus. Mas o milagre acontece por causa disso. Por quê? Porque há uma necessidade de atestar fisicamente que é Jesus, Muitos milagres no mundo aconteceu por causa disso. A maioria, provavelmente, dúvidas de fé, dúvidas. Então, por exemplo, falando de um primeiro milagre, lá em Minas Gerais, uma cidade, se eu não estou enganado, Itaúna, é Itaúna mesmo. O padre consagrou a hóstia e ele estava com a idade um pouco avançada, ele se confundiu com um outro pote de âmbulo que estava ali perto, na credência. E agora? O que eu consagrei, o que eu não consagrei? E aí ele guardou, né, como se fala, como se pede, né, no pote, digno, com água, e espera dissolver, e aí, né, se, entre aspas, perde assim, né, a presença. Mas aí o que acontece? Está lá, fios de sangue. E o padre, imagina, ele se questionava. Lanciano foi assim, né? O milagre de Lanciano é isto, é uma dúvida. Será que de fato? Porque o meu é igualzinho o cheiro, né? O gosto, a aparência. Há um hino na igreja que diz assim: Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que nos destes como alimento. És um Deus escondido e vivo e vencedor. Aí essa parte é linda. No Calvário, né? No Calvário se esconde a divindade de Cristo, né? Isaías fala que Jesus é o mais belo entre os homens, né? Lindo, né? Os Salmos fala isso. Então, assim, o mais belo entre os homens. Mas como? Beleza, desse jeito, todo desfigurado. No Calvário se esconde a divindade de Deus. E na Eucaristia está escondida a humanidade, né? Você não vê, você não tem consciência, irmãos. A gente não tem noção do que de fato está diante. Quando o padre, eu acho tão bonito, né? A igreja permitir, né, a elevação assim, para a gente poder adorar. E aí uma coisa muito importante: a gente precisa aprender a adorar o Santíssimo Sacramento. A gente precisa aprender porque é adorando que a gente vai aprender mais a amar, aprender mais a participar bem da Santa Missa. Vocês músicos aqui, né, eu fico feliz com essas músicas bonitas. Parabéns pela sua voz aí, bem afinada. Você também toca muito bem, parabéns. Eu me preocupo com algumas realidades fora daqui,
que tem tirado o Santíssimo Sacramento. Católicos estão falando que se pode adorar sem Jesus Eucarístico. Não há possibilidade de nós somos católicos, meus irmãos. Em alguns lugares por aí, claro que Jesus está na natureza, está dentro de mim, né? No ser humano, no outro, né? A gente, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ele está na natureza, claro que sim. Na flor do campo, tem uma música que fala disso, né? Deus está aqui na manhã que se levanta, né? Mas por excelência, no Santíssimo Sacramento. Só que a gente tem que se dobrar, irmãos. A gente tem que se dobrar, a nossa inteligência, a nossa humanidade tem que se curvar. A Missão Belém, o nome, né? Não conheço muito, mas o nome já diz muito. É uma kenosis, né? É um esvaziamento. Jesus nasceu numa pobreza muito grande. Lá em Belém, numa manjedoura, no meio de animais, né? Extrema pobreza. Há uma outra pobreza também, de se morrer na cruz, deixar-se, né? Ser ferido, mas uma pobreza extraordinária também aqui, ó, no altar. É uma kenosis, né? É tão profundo quando Jesus disse, na noite em que ia ser entregue, ele tomou pão, na palavra de Deus fala, nosso Senhor sabia que ia morrer. Claro, ele é Deus, quinta-feira. Ele sabia à noite como eu vou ficar, né? Assim, eu sou um milagre eucarístico e você também é um milagre eucarístico. Vou falar disso, mas assim, tudo que nosso Senhor fala é muito importante, sim ou não? No momento extremo da dor, na agonia, né, antes da agonia ali no Horto das Oliveiras, naquela quinta-feira santa, você acha que ele iria falar coisas aleatórias assim, coisas talvez sem muito sentido? Claro que não, né? Ele não disse como se fosse, isto é. A gente ouviu aqui o padre, né, com piedade, devagar assim, né, falando com calma, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é como se nunca parou mais de ter a Santa Missa. Quantas existem por dia, por hora, por minuto, por segundo no mundo? O Padre Pio falava que o mundo é fácil ficar sem sol, porque a missa é a nossa fé. A missa é o sol da nossa vida. Jesus, João 6 diz assim, ó, é um versículo inteiro que fala do pão da vida. Eu poderia pegar muitas passagens, mas só essa parte. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É o alimento. A gente sabe a música do Anjos, né? Alimento para a alma. Irmãos, eu, assim, estava pensando aqui na missa aqui, né? Vamos supor que uma pessoa lá, um país aí, fala um país aí, longe daqui, no Alasca, boa, lá na Lé. Vamos pensar assim, que uma pessoa lá no Alasca, eles escutam falar sobre a Missão Belém, e falaram assim, olha, a gente vai com Jesus Eucarístico na Cracolândia, né? A gente faz um momento eucarístico aqui fora, né? Como o padre vai fazer, né? No Corpus Christi. A gente leva Jesus nas ruas. Provavelmente essa pessoa vai ficar maravilhada e vai falar assim, meu Deus, eles creem na presença real de Jesus. O maior milagre já está aí, irmão. De crer, de acreditar. Vocês estão cantando, vocês estão ali. É difícil porque o intelecto não entende, né? Engana. Os sentidos enganam. Esse hino que eu cantei, né, de Tomás de Aquino, fala isso. Os sentidos me enganam, né? Tato, ouvido, paladar. Não dá para entender. Porque há um véu. Então, assim, vamos lá na Alasca, a pessoa escuta alguém falar. A gente faz um momento de evangelização, leva Jesus nas ruas para os irmãos. Já é um milagre extraordinário. E ainda mais, eu já escutei relato de vocês, de que um ou outro, Jesus me tira daqui. Irmãos, é muito profundo isso. É tão profundo quanto os milagres. Na Argentina, que aconteceu, né? Que eu vou falar aqui. O milagre de Lanciano. Irmãos, o milagre não tem explicação. Um dia, vou contar da minha vida rapidinho, senão eu esqueço. Um dia eu estava lá em Minas, louco, problema com droga, um monte de coisa errada. E aí eu fui para uma missa. Essa missa, por exemplo, a missa de hoje, uma missa bem celebrada, ela muda a vida das pessoas. Você pede perdão, irmãos. Você escuta o evangelho. Você lê, você canta. Você é mergulhado em algo muito extraordinário, uma fonte, né? Eu sou o pão da vida, fome, nunca mais terá fome. Então, eu entrei num oceano de misericórdia. Eu não era crismado. Mas uma missa lá na minha cidade, lá em Belo Horizonte, mudou totalmente.
E eu parei, eu falei, chega, eu quero Deus, eu quis sair daquela missa e ir para outra missa. Outro milagre eucarístico. E quantos vocês encontram por aí? De fato, assim, ser católicos, né? Ser católico é ser assim, irmãos, né? Ter uma devoção, e é mais do que devoção, um culto de adoração mesmo, né? É claro, é muito mais do que é Jesus, é Deus, é nosso Senhor. Eu estava lendo um pouco sobre os milagres eucarísticos, né? Na França, Mosteiro Capuchinho, os monges rezando, teve um problema lá, pegou fogo tudo. Na França, lá em Radlock, na verdade é o nome do frei, engraçado nome, né? Ele viu tudo pegar fogo e de repente da capela subiu a hóstia e o cálice. A hóstia e o cálice flutuava assim. A chama não pegava fogo, né? Não se deixava consumir. Todos os milagres, irmãos, é muito forte falar disso. Mexeu até comigo um pouco, sabe? Porque assim, ó, o milagre na Igreja Católica, meu irmão, é uma instituição que tem credibilidade, sim ou não? Sim. São 2000 anos aí, né? É uma instituição que já passou por terremoto, maremoto, tudo e quanto é coisa, né? Uma vez falaram assim, diz que uma vez chegaram em Napoleão Bonaparte e falou assim, o bispo falou assim, Napoleão falou pro bispo lá na França, falou assim, ó, cuidado comigo, viu? Porque senão eu acabo com a sua igreja, viu, bispo? O Napoleão falando isso. Aí o bispo disse, mas quem é você? Se nem nós. A gente que está dentro da igreja não consegue, né? Um bispo mal intencionado, talvez. É impressionante o que essa igreja já passou. E para a igreja falar que há um milagre aqui, meu irmão, crê. Para a igreja chegar e falar que há um milagre aqui, pode bater, pode ficar tranquilo e respirar fundo, porque essa igreja é extraordinária. Porque teve estudo, teve análise. Então, uma coisa aqui, um recorte que me chamou a atenção de alguns milagres, né? Por exemplo, lá em Portugal, vários milagres em Portugal. Havia uma mulher, pensou que o marido estava traindo ela. Eu não vou entrar muito em detalhe de milagres assim, posso falar um pouco, mas bem-aventurado aquele que crê sem ter visto, né? A gente não está nesse nível, tomara a Deus, a gente tem dúvidas, porque é Jesus, irmãozinho, é Jesus. Então, lá em Portugal, uma mulher tinha dúvida se o marido estava traindo ela, foi falar com uma bruxa lá, no século XIII. A bruxa falou assim, ó, traz uma hóstia consagrada, muitos anos atrás. Tem muita coisa errada, você sabe que existe, né? Missa negra, por aí vai. E aí a mulher pegou a hóstia, comungou, pegou, escondeu, foi embora. Quanta coisa acontece, irmãos. Pessoas que deixam cair, né? E ficam lá, a gota, né? A marca. Ela pegou essa hóstia, colocou dentro de um baú. A hóstia estava sangrando já. Ela ficou com medo e viu que quando ela abriu uma forte luz, ela chamou o padre veio com uma âmbula, ela se confessou, o padre levou para a capela, né, e tudo, recolheu do jeito certinho, fez o translado. E essa hóstia está lá até hoje, coagulada, né, o sangue coagulado ali. E aí, aí tem o milagre de Lanciano que todo mundo conhece. Basicamente, é muito falado, mas basicamente é isso, falta de uma fé. O padre, será que realmente é Jesus? É aí diante dele, quando ele fragmentou, e tá tudo lá. Tá lá em Lanciano, né? Na Itália, há 700 anos. Portugal, Itália. E aí, na Polônia também. E aí, eu quero falar do milagre da Argentina. Vocês já ouviram falar? Que eu não conhecia esse milagre. No Brasil tem alguns relatos. Mas na Argentina aconteceu algo assim extraordinário também. Que foi o quê? Padre, depois da missa, a mulher veio falar com ele, padre, encontrei olha a hóstia aqui, vamos lá. Ele levou o padre, viu uma hóstia no chão, atrás da sacristia. Recolheram a hóstia, botaram a água, o padrão. 3 dias. Aí coagulou o sangue. As imagens, é impressionante mesmo assim, de um cálice. E aí o padre, 3 dias... viu o sangue, ficou impressionado, tirou uma foto e mandou para o cardeal dele. Quem era na Argentina? Bergoglio, o Papa Francisco. O Papa falou, silêncio, vamos estudar. Mandou, gente, esse tecido para vários cientistas. Todos ateus, ninguém crê em nada. E essas pessoas analisaram sem saber que era uma hóstia. Né? Não tem... E aí foi estudando. Eu quero ler aqui o resultado.
né, o resultado. Em 1996 aconteceu isso. O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco, tipo A. Isso que me chama a atenção. A maioria dos milagres, todos, eles dão um diagnóstico que é do coração. E diz mais. Em Lanciano também foi do coração, em Portugal, enfim. E aí diz assim: se encontra na parte do ventríloco esquerdo, o músculo responsável pela contração do coração. O ventríloco cardíaco esquerdo bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma grande inflamação, com grande parte de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento que recolheu o material, né? Da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Células brancas foram vistas, penetradas no interior do tecido, que indica um estresse severo. Um cara que nem sabe, não entende do que está falando, né? Nunca é da fé. Ou estado de agonia. Este material ficou, enfim, eles falaram, né, que este material ficou na água por 3 anos para ser investigado. E ele falou, mas não é possível. E acabou que um dos se converteram. Irmãos, e está tudo lá. Quem vai na Argentina, acho que Buenos Aires, porque o Papa morava lá, o cardeal. Então, tá lá para ser adorado. Mas eu não preciso de ir, né? Porque está aqui, eu comunguei, está ali, eu sei, o meu sentido me engana. Quantas vezes também a gente se engana, não é verdade? O padre falou do sentimento hoje da raiva, né? E quantas vezes você está apaixonado, você está, e às vezes não é. E às vezes é um que passa, né? E isso que é interessante. A fé não deve passar, irmãos, né? Madre Teresa, ela falava umas coisas assim, né? Que fé é para quem não tem sentimento, emoção, é para quem não tem fé. Olha que forte. Por quê? Fé é isso? Fé é sentir? Fé é lágrimas? Não, nada disso, não é verdade? E de verdade, irmãos, o Papa Bento XVI, ele fala que Jesus eucarístico é a extrema pobreza. Por quê? Porque Jesus se esvazia de tudo mesmo, se deixa ser profanado, não é verdade? Inclusive, se deixa, né? Enfim, entre aspas, as pessoas o fazem o mal. E a gente sabe que isso acontece. Todos nós devemos ser guardiões, né? De Jesus eucarístico. De Jesus eucarístico, irmãos. Na Toca de Assis, né? Eu acho legal que vocês conhecem a Toca, as músicas, né? Eu sei que vocês cantam, às vezes tá no diário, tá lá nos vídeos da missão. Vai vir coisa boa aí, pode esperar. Mas assim, na Toca de Assis, os meus irmãos, as irmãs, assim, sabe? Irmãos, é uma convicção, sabe? Né? O irmão tá aqui, o Martinho, é uma alegria, sabe? E aconteceu alguma coisa, vamos adorar. A gente tem que tomar uma decisão, vamos adorar. Nas reuniões que a gente tem, sempre é assim, na parte da manhã, é o momento de adoração, né? E aí, irmãos, o zelo, né? O zelo, claro que eu entendo que o padre disse sobre o amar, né? Que não é legalismo, mas é consciência de quem está ali, né? De quem está aqui, né? É ele com E maiúsculo. É Jesus. Não se deveria fazer muitas coisas na presença de Jesus, né? É uma pessoa, né? É um ser humano que tem um coração. Então, assim, uma coisa que eu queria falar assim para vocês sobre o milagre eucarístico, a maioria dos milagres que acontece quando há esse da Argentina foi em 96. As pessoas estão vivas que investigaram. Começou a investigação na Argentina e foi depois para Estados Unidos. Pessoas muito conceituadas. Eu peguei o currículo do rapaz aqui, ó. O médico que analisou o fragmento da Argentina analisou também no México. No México também a mesma coisa. Nossa, parece ser uma coisa assim absurda, né? Milagres eucarísticos. A irmã, uma freira, né, no México, dando a comunhão, terminou de dar a comunhão, foi levar a hóstia para o sacrário e viu que uma hóstia estava também. As imagens é muito forte, é bonita assim de ver, forte, né? Porque geralmente está numa âmbula, e aí o dourado, né, da âmbula se contrasta com o vermelho ali, né? Você vê realmente que é o sangue de Jesus. E aí a irmã levou para o padre, mesmo procedimento: água, espera um tempo, vamos observar, silêncio, fotografia de alta qualidade, manda para analisar e vamos de pouco a pouco, né? Laboratório, e aí o que chega? Miocárdio do coração. E aí os caras dão essa notícia, né? Sofrido, agonizante, com dor, espancamento.
As respostas dos que analisam são essas. E a igreja não vai, a igreja sabe, ela não vai pedir para um de nós, né? Se tem muitos cientistas, mas ela faz essa dupla prova, né? Para poder falar que é um milagre mesmo, que nem eu falei para vocês. Como vocês têm uma devoção muito grande, né, pro Guadalupe, né? Ali também explica. Não explica. O que refletia, né? É um milagre. Então, assim, o médico, eu nunca vi essa palavra. Ele é várias coisas, né? Ele é bioquímico, neurotransmissores, mas essa palavra é neuropsicofisiologista, né? Neuropsicofisiologista, cognitivo e médico em várias coisas aqui. Então, assim, é o coração de Jesus quando acontece o milagre. Para quê? Talvez, irmão, para alcançar um coração. Geralmente, né? Dessa freira, eu não fui muito a fundo. Por quê, né? Mas talvez ela, talvez quem? Uma pessoa que estava ali. Irmãos, né? A gente é católicos. Nós somos devotos de Nossa Senhora. A gente ama a Maria, né? A Virgem Mãe. Irmãos, não é o amor que se deve ter por Jesus eucarístico, não é qualquer coisa, é o maior de todos. Na toca, assim, né? A gente não, é difícil falar, eu adoro tal coisa, porque a palavra adorar é tão cara, né? É tão cara para nós, assim, né? É claro que sentido de, né, linguagem, né? Claro que ninguém adora outra coisa não adora a não ser Nosso Senhor, porque Ele é o digno de adoração. Então, e aí, a nossa vida, irmãos, quantos carismas há na igreja? Milhões, né? Eu arrisco falar milhões, né? Quantas congregações? E assim, e vocês, Missão Belém, vocês que direto e indiretamente participam, né, deste movimento, deste carisma maravilhoso. Irmãos, vamos voltar lá para o Alasca. Eu nem imaginava falar disso. Lá no Alasca, imagina você, como é que é teu nome? Kaique, você, Kaique, lá no outro país, muito longe, Alasca, fala assim, ó, no Brasil tem uma comunidade que eles vão pra rua, que eles acolhem os irmãos de rua, né? Que eles vivem uma missão assim, itinerante, né? Na Cracolândia, casa de acolhimento. Irmãos, eles vão falar assim, meu Deus, que igreja maravilhosa. E é a mesma coisa, há quantos carismas, milhões, vários, que cuidam só da oração. Existe, vocês sabem disso, existe a vida comunitária, no claustro, né, em comunidade religiosa, mas existe como é que é o nome? Que vive sozinho? Não, os eremitas, que não tem comunidade. Eles vivem só eles, né? Padres, freira, pessoas que moram na geleira, na floresta, né? Pessoas afastadas totalmente, assim, bem longe da nossa realidade, da realidade de vocês, da minha também, mas todos alimentados. O fio condutor, Eucaristia. Porque é isso aqui, ó. Nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida. Jesus, irmãos, nos deu um presente, claro, né? No dia da instituição da Eucaristia. E esse dia, Corpus Christi, deve realmente ser celebrado com muita dignidade, porque nós somos católicos. Católicos, né? O Natal é importante, Jesus nasceu. A ressurreição, né? A Páscoa é importante, Jesus ressuscitou. E no dia que ele instituiu o corpo e o sangue de Cristo. É o que eu falo assim, sabe? Não é preciso ter desejo, ter vontade. Portugal, mais um. Beata Alexandrina. Vocês já viram falar? Essa eu lembrei agora, o irmão conhece, né? Foi nossa patrona também. Ela só se alimenta. 6 anos, está nos jornais de Portugal. Ela, Balazar, né? Ela só se alimentava da Eucaristia. Ela tinha um problema. E aí investigações e investigações. E aí um dia as pessoas mal intencionadas, né? Levaram a Eucaristia levaram a hóstia sem estar consagrada. A hóstia, o pão, né? Meu Deus, né? Como saber agora? Alexandrina, agora vamos aqui celebrar, porque ela estava doente, ela ficava na cama. Só ela pediu para abrir uma porta da casa dela, uma parede, para ela conseguir ver a missa. Ver não,
conseguir ver a direção da igreja e tentar participar com o coração, né? E aí traziam depois a Eucaristia para ela, né? Ministrava a Eucaristia para ela. E aí tentaram maldade fazer, né? Vamos ver se realmente é ela mesma. E aí quando foi dar a comunhão, ela falou: pão eu não quero, eu quero o corpo do meu Senhor. Ela sabia, né? O coração, não, isso aqui não. Há muita, sabe, irmãos, no momento de abandono, assim, sabe, irmãos, no momento de crise, no momento de sofrimento, né? Quando a visão turva, né? Quando você não enxerga, quando você só vê problemas, olhar para Jesus Eucarístico nos dá confiança de que vale a pena, porque, irmãos, de verdade, Jesus, talvez esse seja um detalhe interessante, não é para ser entendido, não cabe. O que o anjo disse lá para Santo Agostinho, né? É mais fácil colocar todo esse oceano dentro desse buraquinho de areia do que você entender os mistérios. Agora, se a igreja disse quantos documentos e bulas, encíclicas, né? Quantas cartas, né? Quantas bênçãos do Santíssimo, né? Nós te adoramos, Jesus, né? Quantas celebrações eucarísticas. A Igreja Católica, né? É bonito começar um grupo, começar as reuniões, começar as coisas com a Santa Missa. Porque, e aí, irmãos, uma coisa também que eu queria falar também, porque a missa é total. Ela é única, ela é objetiva, ela é completa. É o culto de amor a Jesus, né? É o mais importante, é a Santa Missa. E aí, sobre a Santa Missa, é preciso amar mais os padres. É preciso, irmãos, ter os padres que vocês têm, né? O padre que está numa cidade como essa. Quantas pessoas não têm Jesus? Né? Assim, com frequência, assim, possibilidades, porque é muito longe, né? Eu fiz uma missão em Itacaré, lá na Bahia, lá na questão ribeirinha, um lugar muito bonito. Mas padre vai lá uma vez por ano. E aí, cadê eu? E como é que faz a Eucaristia? Não tem. Aí adora na alma. Irmãos, eu não sei se eu conseguiria viver sem Eucaristia. E eu sei também que a Missão Belém também é eucarística. Tem que ser. Mas é o que eu falei para vocês, né, senhores? Tem lugares aí que tá falando que não. Tá bom assim, vamos num louvor mesmo e apaga a luz. Vocês devem estar sabendo o que eu tô falando. Apaga a luz aí e vamos adorar aqui mesmo. Ô, gente, não é assim não, hein? Tem que ter Jesus, gente. Adoração, como que entra na nossa cabeça a adoração sem Jesus eucarístico? Pro católico, tá certo isso? Não faz muito sentido, porque nós somos católicos. Nós somos católicos, irmãos. A gente precisa da Eucaristia para viver. A gente precisa da Eucaristia. Mas, irmão, eu tô na toca há 17 anos. Né? A gente adora a tríplice kenosis, né? Que é a Santa Missa, a pobreza e o sofrimento da cruz. Então, assim, que é o sacrifício também, a pobreza, né? A kenosis de Jesus. Irmãos, será que um dia, assim, sentir aquele maravilhoso? Nunca. Eu nunca, assim, uma experiência profunda, como a do batismo, né? Assim, uma situação. É claro que Jesus me conforta, me consola. A minha mãe faleceu faz um mês, né? Lá em Minas. E o que me dá uma alegria? Ela comungou Jesus. Ela teve experiência com a Santa Missa, com o Padre. E o que Jesus falou? Quem come minha carne, bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E minha mãe era católica. Ela morreu católica. Entende? Então, assim, não é sentimentos. Não é sentimento. E a igreja permite, né? Que graça, né? A igreja permite esses milagres para a gente poder crer. Mas não deveria, assim, a gente não precisaria de ter. Porque, eu volto a dizer, irmãos, quantas vezes, né? Na Canção Nova, em outro lugar, em outras comunidades, o momento da infusão, né? Eu passei um pouco pela renovação carismática. Eu sei que é muito bonito, muito forte. E aí o padre vem, né? Nos eventos da Canção Nova, o padre vem com o Santíssimo, né? Aí o padre para assim na frente da pessoa, a pessoa começa a chorar, né? Começa a ter um momento ali e o padre falou, esse padre falou, né? A pessoa começa a ter uma decisão.
de mudar de vida, né, de renunciar às coisas, irmão, é a força de Jesus sacramentado, não é o padre. Às vezes o padre bota a mão, né, reza pela pessoa, a pessoa reposa, e claro que, né, o padre é um instrumento, mas essa força que Jesus... Eu me lembro que em alguns eventos que eu já fui, algumas pessoas, o padre, os pregadores, né, eles rezavam assim, porque tem os coroinhas, né, os acólitos que vai assim, junto, né, tocando sino e cantando, até música. Aí toca, a pessoa cai, né, toca, o acólito cai turíbulo, às vezes cai tudo. É perigoso até. Mas aonde que vem, né? Parece uma força, um super-herói, né? Um super-homem, assim, um Kamehameha. Mas não é Jesus, irmãos. É nosso Senhor. E é o nosso Senhor que a gente teve aqui, ó. Até sem o ostensório, não é verdade? O padre, a gente adorou, né? Então, é bonito assim, né? Adorar Jesus. Adorar, sabe? Quando o padre ia levar a hóstia, assim, Jesus, fala no meu coração. Me responde, Deus. Né? Quando você, irmão, comungar então, irmãos. Eu me lembro a primeira vez, você falou no momento aqui sobre a primeira Eucaristia. Eu não me lembro tanto da primeira Eucaristia porque eu estava numas erradas aí, mas a minha primeira vez que eu entendi a missa, porque comigo foi assim, as coisas foram acontecendo automaticamente assim, ó. O padre começou a falar na noite que ia ser entregue, aí eu comecei a prestar atenção. Ele tomou o pão, deu graça. E aí eu falei, nossa, que forte, né? E eu ajoelhado, aí começou a formar a fila da comunhão. Eu falei, meu Deus, eu vou poder receber ele, Jesus, né? E aí choro. Teve uma cura ali. Então assim, é preciso falar disso. Pessoas que talvez vocês conhecem, que passaram pela missão, vocês talvez que vão para uma missão, vocês são milagres eucarísticos. Vivo, concreto. E lá em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão falar, meu Deus, né? Aí vai falar de milagre eucarístico, aí vai falar de vocês. Não, porque eu sei que outras comunidades talvez fazem isso, mas na missão, eu sei que só aconteceu uma vez. Alguém me falou que estava lá na Cracolândia, o padre, as velas, né? E eu sei como é uma situação de guerra, né? Um confronto ali, treva, né? É o inferno, né? A ausência de Deus, enfim, alguma situação. Claro que Deus está ali, mas são pessoas com corações assim, né? E aí vocês vão cantando e tal. Aí tem uma música, né? Aquela música do Davidson. Inclusive algumas pessoas falaram para ele isso. Ele ficou muito feliz e comentou, enfim. Segura a minha mão, eu vim te levantar, né? Olha, Jesus que desce, né? Segura a minha mão. E aí, irmãos, uma pessoa que teve uma catequese, que teve uma crisma, uma primeira comunhão bonitinha, né? Quando, né, teve a roupinha bonitinha, assim, a vela, que lembra do diploma, né? Da crisma. Aí ele sabe que é Jesus. E ele falar, Jesus, me tira daqui. Como uma vez eu vi que aconteceu. Uma pessoa me falou, o irmão Romero me falou, o irmão da Toca, que ele ouviu uma pessoa gritar isso: Senhor, me tira daqui. Irmão, você quer um milagre eucarístico mais forte que esse? E um milagre pela missão. Senhor, me tira daqui. Ele tinha consciência de quem estava naquele ostensório. Talvez até mais que eu. São Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, ela fala, se a gente soubesse o valor que tem Jesus Eucarístico, a gente ficaria de joelho para, né, muito tempo. A missa de Padre Pio durava 3 horas, né? E que lindo, porque imagina você ouvindo, né, devagar, uma homilia bem celebrada, as palavras da comunhão, uma ação de graça linda, né, as orações. E aí ele falava, porque no Calvário não tinha relógio, né? Tem uma oração bonita, né, que... Vamos rezar essa oração, repete comigo assim, que eu sempre rezo quando eu comungo. É assim, ó. Na autoridade do meu batismo. Na autoridade do meu batismo. E do corpo e sangue de Jesus. E do corpo e sangue de Jesus. Eu afasto da minha vida. Eu afasto da minha vida. Qualquer atuação maligna. Qualquer atuação maligna. Que queira destruir ou obstruir. Que queira destruir ou obstruir. Aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Amém. E aí eu rezo também uma Ave Maria. E aí depois que eu rezo a Ave Maria, eu falo, Jesus, me mantenha pura até a próxima comunhão. Eu tento, eu fluto, é uma força. Jesus, pureza, Senhor. Para poder te receber
com dignidade. Irmãos, é como a Virgem Maria, né? Veja bem, Nossa Senhora não está num patamar, vocês sabem disso, de santa qualquer. Maria Madalena, todo respeito, Mônica, Joana, Dark, não. Ela é a professora dessas aí. Ela é a mestra, né? Ela é a rainha dos anjos. E acima de Nossa Senhora está Jesus. E Jesus eucarístico também. Corpo, sangue, alma e divindade. Lembra que eu falava do coração, né? Irmão, você percebeu que eu não sou pregador coisa nenhuma, né? Eu estou falando aqui, estou enrolando aqui. Não, mas eu estou falando do meu coração. Estou partilhando do coração, né? Os milagres, geral, né? Se vê ali o miocárdio do coração, músculo esquerdo e tal. Os caras conseguem precisar isso daí. E você sabe que a igreja tem uma música da Toca, né? Fiel Pelicano, que fala disso. Que é um símbolo eucarístico, o pelicano. Isso é muito comum, já os catequistas falam bastante. É bonito isso, né? Olha que lindo. O pelicano, a ave, né? Ela arranca no ninho, quando os filhotes estão com fome, ela se bica. O próprio corpo, né? O coração mesmo, assim, arranca para dar para os seus filhotes, para os seus filhinhos, né? Alimento, né? Do coração. E assim, imagina, todas as sextas-feiras, né? Do mês, do ano, inclusive a primeira sexta-feira é uma devoção que eu não tenho, que eu queria ter mais amor ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, porque é ferido, irmãos, por comunhões indignas, né? Tem dia, eu fico na missa, eu fico olhando às vezes, infelizmente, tem gente que entra na hora da comunhão e vai embora, mas não tem noção assim, né? Deus há de ter, né? Talvez uma ignorância ali, talvez, e eu que entendo, às vezes faço coisa também, enfim. Não, irmãos, a gente tem que receber com amor. O padre não celebra com tanto amor? Então se preparar, né? Se der, né? Claro que dá. É possível fazer um jejum eucarístico, uma ação de graça. Não, né? A gente tem que se preparar bem, irmãos. Porque de fato, nós somos a prova viva de que Jesus nos sustenta. Nada, irmãos, nada vai passar, né? Com Jesus eucarístico, a gente consegue dar passos, né? A história da Toca é um mistério, eu nunca falei isso, nem vou falar. Mas assim, muita coisa aconteceu. Foi embora a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração. Foi embora, todo mundo. Mas vai acabar? Não vai acabar. Por quê? Porque lá tem Jesus. Tem um amor ao Santíssimo Sacramento. Eu assim, eu fico chocado, assim, sabe? Com o amor que meus irmãos, que o que está escrito no o filho da pobreza deve ser o que está escrito na Constituição, porque a Constituição é linda, né? O documento de vocês também, ser rua, como é que é? Ser um sacrário, né? Deve ser muito. Eu li uma vez algumas frases, eu até escrevi, é profundo, né? O que está escrito para a gente viver. E a gente tem que viver, a gente busca viver sim. E na Toca também. Na Toca, o estatuto, né? A Constituição fala que o filho da pobreza, ele é adoração. Ele é dentro e fora, 24 horas adorando. É claro, né? Mas assim, ser missa para o mundo, ser comunhão, né? Claro, todos são chamados. Mas assim, né? Todo momento, irmão, todo tempo e lugar, né? Como diz a música, adorar-te, né? Então assim, nós não podemos ser como Tomé. Essa letra também fala como isso, né? Preciso de ver. Não, irmãos, fé não é isso. Fé é eu falar, eu tenho um cavalo lá no meu quarto agora. E eu estou falando para você. E você precisa, né? Se eu estou falando, Jesus disse que isso é o meu corpo. E há 2000 anos não se para de... Irmão, se isso não fosse verdade, a maior heresia de tudo seria um escândalo completo. E a mão de Deus, que é pesada, né? Já teria varrido. Não, irmãos, não é. É Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Por isso, celebre, né, com amor, com dignidade, o dia de Corpus Christi, né? É o dia do corpo e sangue de Cristo, irmãos. Saibam que Jesus tem muita coisa para fazer com vocês. Vocês podem ir muito longe por causa do que a gente viveu aqui agorinha, por causa da Santa Missa. Por causa da Santa Missa, irmãos. E assim, o maior milagre, volto a dizer, né, é a vida sua, é a minha vida, é a nossa vida, alimentada pela Sagrada Comunhão. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui. E até uma próxima, se Deus